Muito obrigado. Primeiro, gostaria de agradecer a presença de todos mais uma vez. Vamos hoje fazer acontecer. Também gostaria de agradecer aqui a comunidade Data Driven pela oportunidade de fazer parte de mais um projeto que acho que é muito pertinente para a situação do nosso país, né? Eu acho que temos um número ainda reduzido de analistas de dados e essa iniciativa é mesmo para dar uma mão para quem precisa, partilhando um pouco daquilo que aprendemos pela nossa jornada. É de louvar que haja iniciativas assim e quero desde já pedir à Data Driving que continue com projetos assim, né, para incentivar os novos, assim como os que já estão no mercado, para essa área de dados que eu acho que está a crescer não só em Moçambique, como mundialmente. Quero que daqui a 2, 3 anos, ouça aqui alguém que esteve aqui, que participou da nossa Masterclass a trabalhar para uma empresa internacional, para um Google, Facebook, caso Meta, etc. Empresas grandes, internacionais, assim como nacionais. Para iniciar, eu vou fazer uma pequena projeção, antes mesmo de entrarmos aqui com a mão na massa no projeto, mas vai ser uma coisa breve, porque eu prometi que essa aula seria 100% prática. Welcome, guys, à nossa Masterclass de Power BI. Primeiro vou fazer uma pequena recapitulação do que falamos na aula passada, que falamos de fundamentos de análise de dados, definição, o que é dado, o que é análise de dados, o que é um analista de dados, e um pouco de overview de Power BI. Hoje vamos dar continuidade com o estudo de caso prático. Uma pequena recapitulação sobre esses conceitos, né? Dado é a unidade elementar da informação que por si só não tem um significado, pode ser, por exemplo, 20 metros, por si só não dá tomar decisão. Então, enquanto que informação é um dado com contexto, ou um conjunto de dados com contexto. Por exemplo, tivemos, ou melhor, a empresa vendeu 20 produtos no mês de janeiro. Então, temos um contexto, é uma informação que podemos utilizar para tomar decisão, para se crescer ou não, diminuir, etc. Enquanto que o analista de dados é quem faz esse processo, é quem transforma um dado cru em uma informação que pode ser utilizada pelas empresas para tomar decisões ou para melhorar o serviço. Depois disso, falamos um pouco sobre a situação de dados em Moçambique, onde eu mostrei aqui uma amostra não representativa das vagas que são publicadas em Moçambique, que era mesmo para ilustrar que existe uma procura por analistas de dados em Moçambique, principalmente analistas de dados capacitados. Depois fizemos aqui o processo de instalação, falei instalação diretamente do Microsoft Store, instalação por download diretamente do site da Microsoft, e falei que a vantagem é que pela Microsoft Store temos já a atualização automática, enquanto pelo site não temos atualização, temos que fazer isso de forma manual. Depois abrimos uma conta no Power BI Service, que é o Power BI Online, lá onde nós fazemos a publicação dos dashboards que são desenvolvidos no Power BI Desktop, que é o que nós baixamos. Então, nossa aula começa daqui. A aula de hoje. Meus senhores, vamos supor que estamos numa empresa e a nossa empresa aqui é a Agrovida. Vou abrir este link aqui que todos terão acesso desse slide, então poderão depois entrar no GitHub ou podem aceder agora para quem consegue dividir a tela. Este link aqui, esqueci de colocar isso como link, mas depois vou fazer isso. Vou aqui, ok. Este link vai nos levar para o... Ok, vai nos levar para o repositório desta Masterclass. E nesse repositório temos aqui o problema de negócio. Neste repositório temos o problema de negócio.
Um processo, um projeto de análise de dados começa pelo entendimento do problema de negócio. Analisar dados não é construir gráficos, senhores. Não é carregar dados, puxar, fazer gráficos. Não. Construir gráficos, fazer interpretação de gráficos com o objetivo de resolver um problema. Não basta só construir gráfico para se chamar um analista de dados. O analista de dados é quem busca com dado resolver problemas de negócio, resolver problemas de um país, identificar falhas num processo, etc. E aqui, a primeira etapa é entender o que o negócio precisa. Então, é isso que nós vamos fazer agora, aqui. Então, como eu dizia, o nosso case é da empresa Agrovida, que é uma empresa moçambicana especializada na venda de insumos agrícolas, incluindo sementes, fertilizantes, pesticidas, equipamentos para o setor agrícola. Com uma sólida presença no mercado nacional, a empresa tem se dedicado a apoiar os agricultores locais com produtos de alta qualidade, visando otimizar a produção agrícola e contribuir para o crescimento do país. Esse é o contexto da Agrovida. Então, qual é o nosso desafio? Nos últimos meses, a Agrovida tem enfrentado desafios na produção de relatórios de monitoria de venda e análise de performance dos colaboradores, utilizando o Excel. Isto é, a nossa empresa está a utilizar o Excel, mas nós sabemos que o Excel, à medida que a quantidade de dados cresce, ele começa a apresentar uma má performance. Então, a empresa está com essa dificuldade de trabalhar com o Excel, então gostariam de utilizar alguma ferramenta que desse mais potência e que pudesse auxiliar no processo de tomada de decisão atempadamente. Com o aumento exponencial dos dados gerados pela empresa, surgiram dificuldades significativas na atualização dos relatórios, impactando diretamente na agilidade na tomada de decisões. Este processo tornou-se demorado e ineficiente, dificultando a obtenção de uma visão estratégica clara e prejudicando a capacidade de gestão de reagir rapidamente às mudanças do mercado. Então, esse é o nosso problema. Nós temos uma empresa que faz relatórios no Excel, está a enfrentar dificuldades devido ao alto volume de dados e agora estão à procura de um especialista para levar os dados para o Power BI e assim fazer análises mais eficientes, garantindo essa atualização atempada. O objetivo, deram-nos aqui como objetivo integrar e analisar a performance das vendas, monitorar o desempenho dos produtos, avaliar o desempenho das unidades de negócio, falamos das lojas, visualizar as vendas por região, entre outros, né? Faltou aí, seja criativo. Um analista de dados não deve ter uma mente quadrada, tem que pensar sempre fora da caixa, ver onde pode melhorar, porque muitas das vezes as empresas que vão nos contratar não têm muito domínio, ou melhor, não as empresas, mas os nossos responsáveis, né? Falo da hierarquia, às vezes tu tens um supervisor, um chefe, ou um business management, e ele não tem muito domínio da análise de dados. Ele às vezes pode pedir certas análises, mas tu como analista de dados consegues ver que não, essas análises, para o objetivo que ele quer, essa análise pode não ser mais eficiente. Eu tenho uma que é mais eficiente, então tu podes fazer isso como proposta. Então, sempre tem que ter essa parte da criatividade como analista de dados. Ok. As perguntas que o gestor quer que nós respondamos aqui é como está a performance das vendas no geral. Será que está bom? Estamos a crescer? Estamos a cair? Ok. Quais produtos apresentam melhor performance? Quais apresentam pior? Quais não estão a vender muito bem? Se calhar para fazer uma campanha de marketing. Qual é a performance das vendas por unidade de negócio? Como se distribuem as vendas geograficamente? Existem padrões sazonais, etc. etc. Entre essas todas as outras questões. E o nosso dashboard vai se cingir nessas questões porque temos que responder. São os problemas que a empresa quer responder e nós, como analista de dados, fomos contratados para fazer isso. Para, a partir de dados, trazer respostas. São essas respostas que vão permitir com que a empresa seja mais performática, saiba alocar da melhor maneira possível os seus recursos.
melhorar os processos de negócio, se calhar a distribuição não está boa, se calhar o produto, a marca do produto não está muito bem visível, se calhar a embalagem não está boa. Então, é com base nessas respostas que nós vamos dar. Por exemplo, esse produto não está a vender. Então, a pergunta a seguir é por quê? Por que não está a vender? Então, é a partir daí que nós conseguimos trazer valor, transformar dado em valor para a empresa. Então, aqui já entendemos o negócio, entendemos qual é o problema do negócio. Passo a seguir é levantamento dos KPIs e métricas. Quais são os... quando falo de KPI, é o indicador que vai ajudar a empresa a perceber como é que está. Em inglês disse Key Performance Indicator, né? É indicador de performance. Então, o objetivo é ter um número, entre aspas, pense em um número que nos diga a empresa vai bem ou não vai bem. Esse número poderia ser venda, margem de lucro, poderia ser o número de vendas, etc. Então, aqui nós temos que fazer o levantamento. Quais indicadores que nós precisamos? Mas aqui, no nosso problema, já nos facilitaram, né? Nem sempre será assim, mas aqui nos facilitaram. Já disseram para querer ver aqui performance de venda. O que é performance de venda? Quanto vendemos? Quantos produtos vendemos? Qual foi a margem de lucro? Então, é com base nesse problema de negócio, que começamos a entender aqui quais são os KPIs que vão nos ajudar a resolver o problema. A seguir, vamos fazer a validação de dados. Em que consiste a validação de dados? Primeiro, vamos definir KPIs. Para isso, vamos usar o ChatGPT para definir quais são os indicadores interessantes. Por que eu estou a usar o ChatGPT aqui? É mais para fazer entender que nós temos que ser amigos da inteligência artificial. Não podemos logo de primeira pensar que não, a inteligência artificial veio aqui para nos substituir, então vamos odiar a inteligência artificial. Não. A inteligência artificial veio para apoiar os nossos processos, veio para facilitar. Aquilo que nós íamos levar 1, 2 dias a fazer, temos que usar a inteligência artificial como nosso parceiro de trabalho. O que temos discutido às vezes entre amigos é se a inteligência artificial vai nos substituir ou não. O que eu acho, minha humilde opinião aqui, é que não é a inteligência artificial que vai substituir os humanos, mas sim os humanos que sabem usar a inteligência artificial que vão substituir os humanos que não sabem utilizar a inteligência artificial. Então, temos que ser parceiros, temos que saber utilizar, temos que sempre estudar como fazer o melhor prompt possível para obter resposta. Então, para incentivar isso, eu vou usar o ChatGPT nessa parte para entendermos como é que se usa, para quem nunca teve essa experiência. Temos aqui o ChatGPT, temos aqui o problema de negócio. Vamos dizer, com base nesse problema de negócio, dê-me alguns indicadores. Vamos lá, vou copiar a partir daqui mesmo. Ok. A partir daqui. Vamos lá. Com base no problema de negócio a seguir. Forneça-me. Vamos lá dizer 5 indicadores. Ou melhor, forneça-me 5 KPIs de negócio. Ok, vou colocar aqui. Vamos lá ver. Alô, conseguem me ouvir? Sim. Ok. Vi aqui o ChatGPT a gaguejar, pensei que fosse geral. Temos que
ir para a concorrência, né? Quando ele não responde, vamos para a concorrência. Mas parece que ele já deu a resposta, só não está visível aqui. Vou escrever um A só para ver o que acontece. Yeah. Minha net da Vodacom está boa. Aqui mesmo o ChatGPT, ok, vamos fazer isso aqui assim. Ver se ele, ok, está aqui. Ele já criou, mas não está a mostrar aqui. Não está a mostrar nada. Acho que é melhor usar DeepSeek. Ok. Vamos lá ver o DeepSeek, o que me diz aqui. ChatGPT a ser substituído, então. Tá a ver, né? Então não tenham medo. Não tenham medo do ChatGPT agora. O homem vem logo. O homem vem logo. É melhor usar DeepSeek. Exatamente. Aqui não diz nada. Até porque Gemini é melhor também que GPT agora. Acho que isso é discutível, né? Eu também acho discutível. Gemini base um problema de negócio, defina 5 KPIs de business. É só 5 KPIs aqui, só para pouparmos tempo. Vamos lá, vamos ver o que ele diz. Está aqui, está processado. Se não dominássemos estatística, daríamos ter razão, meu amigo. Mas, temos que ter uma amostra representativa, é só um evento. Ok, está aqui. Taxa de crescimento de venda, valor médio por produto, eficiência de venda por colaborador, taxa de rotatividade. Não consigo ver a tela. Os outros? Acho que é o problema de internet dela. Podia sair e voltar a entrar. Eu consigo ver. Tá visível. Ok, vou pedir. A informação está a chegar um pouco tarde. Sério? É com todos? Estão a ter essa dificuldade também da informação chegar tarde? Não. Não há esse delay. Não. Deve ser a sua internet aí. Hoje eu garanti aqui, fiz de tudo para que não tivesse aqueles cortes da última sessão. Número de clientes por mês, taxa de conversão, tempo médio de atendimento, mas nem temos lá, quer dizer, vamos avaliar ainda os dados. Então, primeiro aqui, tu vais procurar indicadores, né, que podem te ajudar, bem que esses indicadores estão totalmente fora daquilo que eu esperava, mas ok. Taxa de crescimento de venda, estamos a usar derivadas aqui. DeepSeek está louco. Mas ok. Etc. Mas ok. Então, nós definimos os indicadores que vamos precisar para o nosso... Sabes, esse aqui trouxe resultado. Vamos lá copiar e colar aqui para ver. Está aqui. Ele trouxe o resultado, mas está invisível aqui. Eu só copiei e colei aqui. Então, o ser humano é quem tem que ser amigo da inteligência artificial e não ter medo de ser substituído. Ok, temos aqui receita total de vendas. Esse aqui é um indicador interessante. Eu tenho que saber quanto é que vendi. Ok, taxa de crescimento de venda. Será que o refresh da página não pode ajudar? Por acaso já fiz nada. Performance de venda por colaborador, cobertura de mercado, etc. Então, com base nesses indicadores aqui, nós vamos verificar, ok, eu quero calcular a taxa de crescimento, quero calcular, por exemplo, vamos lá, vou olhar o indicador aqui. Quero calcular a cobertura de mercado. Como é que calculas? Aqui tem número de regiões com vendas ativas, número total de regiões. Esse aqui seria, ok?
Performance do vendedor também seria ok, ticket médio seria ok, taxa média de crescimento ok, mas, por exemplo, vou voltar aqui no DeepSeek, quero pegar um exemplo específico. Penetração de vendas por região. Então, vais analisar, será que eu tenho essa informação? Porque não basta só definir indicadores, tem que saber se tem dados para alimentar aquele indicador. Então, é aí onde entra a etapa seguinte. A etapa seguinte é validação de disponibilidade de dados. Será que existem dados para eu fazer esse indicador? Então, é aí onde nós vamos explorar os nossos dados. Onde é que estão os nossos dados? Estão aqui. Né? O projeto e os dados que nos deram pela Agrovida, temos aqui bases de dados. Vamos ver o que tem em cada base de dados. Temos a primeira aqui, base de dados de clientes. O que temos? Temos aqui nome do cliente, ID do cliente, nome do cliente, tipo de cliente, se é particular, cooperativa, região ou província, ok? Perfeito. O que temos na dimensão loja? Temos aqui uma tabela dimensão loja, temos o ID, temos o nome da loja, está num formato estranho, já viram, né? Abriu com um documento estranho aqui. Ok, que documento é esse mesmo? Notepad, ok, tudo bem. Vimos aqui o que temos. Produtos. O que temos em produtos? Temos ID do produto, nome do produto, categoria, fornecedor do produto. Ok, nice. Dimensão vendedor. Temos aqui ID, nome, apelido, região, distrito, província, data da admissão e o gestor, ok? Vamos ver na tabela fato. Ok, a tabela fato está assim, já vejo aqui que tem alguma coisa no cabeçalho. Ok, tudo bem. Será que eu vou apagar aqui manualmente? Não, vamos ver no Power BI como fazer isso. Porque se eu apagar aqui e daqui a uma semana eu precisar atualizar a dashboard e me entregar novos dados, eu terei que abrir de novo o ficheiro e apagar. Então já é um processo manual que eu tenho que fazer todas as semanas. Todas as semanas. Existe maneira de fazer isso no Power BI e tornar isso de forma automática. Ok, vamos lá ver o que temos. Tenho ID venda, tenho aqui a data da venda, ID do cliente, ok, ID cliente. Aqui não tenho nome de cliente, só tenho ID cliente. Tudo bem, tenho aqui ID loja, ID vendedor, ID produto, quantidade vendida, preço unitário, ok. Mas esse preço unitário tem um MT aqui, ok. Temos aqui custo unitário, custo total, preço total, que por hipótese é a multiplicação desses dois para este e a quantidade, né? E aqui também é o preço vezes a quantidade, ok. Então, já fizemos a validação de dados. Nesse processo de validação de dados, vamos validar, será que as medidas, as métricas que nós definimos no passo anterior fazem sentido, né? Então, depois disto aqui, já passamos por essa segunda fase de validação de dados. Vimos, ok, eu consigo calcular número de, quer dizer, a faturação total, porque lá tem o custo e o preço, quer dizer, a quantidade do produto vendido, tem preço unitário, tem também um preço total, tudo bem. Consigo calcular o número de produtos, porque lá tem a quantidade de produtos, então se eu somar já sei quantos produtos vendi, ok. Consigo calcular o custo total? Sim, lá também tem um custo, então consigo calcular o custo total. Consigo calcular a margem de lucro? Acho que sim, se eu tenho o custo e tenho o total que eu vendi, se eu dividir se eu fizer a diferença do valor vendido menos o custo e dividido pelo custo, terei aí a margem de lucro. Não, dividido pelo total vendido, terei a margem de lucro. Ok, tudo bem.
margem de lucro bruto nesse caso. Ok. Fica? Então, já sei que... Sim? Sorry de cortar, é que Marcelo levantou a mão. Acho que deve ter alguma dúvida. Márcia? Sim, ele já colocou no chat. Ah, já colocou no chat. Bom, eu já escrevi no chat, sim, mas na verdade era basicamente sobre a tabela que haviam nos mostrado, em que o Bernardo atualizou ali uma parte que vinha o preço. Alô, consegue me ouvir? Eu é que estou com problema de ouvir a Márcia ou todos? Unitário colocou Todos temos problema de escutar. medicais. Acho que a Márcia está com problema. Então, eu queria dizer, não seria viável colocar o MT no título do que colocar por cada número na tabela. Ok, Márcia. Acho que vai facilitar melhor a visualização. Ok, Márcia, já acredito que todos conseguiram perceber a pergunta. Conseguem dela. ouvir agora? Sim, conseguimos ouvir, Márcia. Dando continuidade aqui, a Márcia está a perguntar sobre esta tabela que conseguem ver agora, quero acreditar que conseguem ver, são essas colunas. Só que, Márcia, o que acontece? Tu encontraste assim na empresa, a empresa é quem te entregou assim. Os dados estão assim, são dados brutos. Não foste tu a digitar. Vamos supor que estejas a trabalhar na empresa Agrovida, mas tu és analista e a Agrovida tem unidades de negócio em todo o país e eles têm uma aplicação que faz essa questão de coleta de dados. Cada vez que um cliente vai comprar, eles registram, mas esta aplicação guarda a informação assim e eles te entregaram a informação desta maneira aqui. Por isso que não temos aqui a opção de dizer vou escrever aqui, porque seria um processo manual. Então, da próxima vez, terias que vir remover aqui o medical em cada uma das linhas. Vamos supor, nessa tabela aqui é só uma amostra, depois vamos pegar a tabela real que tem mais de 500 mil linhas, essa aqui é só uma amostra para trabalharmos, depois vamos injetar aqui uma tabela mais grande com mais de 500 mil linhas. Imaginem ter que apagar o MT de forma manual, supondo que não dominas muito bem o Excel, para 500 mil linhas. Ok, vou dar continuidade, acho que já ficamos esclarecidos. Dando continuidade aqui, já passamos da parte de validação de dados. Vimos o que está disponível e o que não está disponível. Fase seguinte é criação de protótipo. O que é criar protótipo, meus amigos? É vir num PowerPoint como esse, um em branco, e me dizer de que maneira você vai colocar os teus indicadores aqui, né? Porque nós sabemos que o Power BI, como abrimos na última sessão, ele, quando abre, dá-nos uma tela em branco. Vou abrir aqui um novo file, que vamos trabalhar juntos. Ele dá-nos uma tela em branco. Então, como é que vamos dispor cada elemento no nosso dashboard? E para isso, enquanto ele abre, vou aqui para a nossa projeção, tenho alguns dados importantes. No momento em que vamos dispor os nossos cartões, nossos gráficos, é importante pensar de que forma tu queres passar a mensagem para o gestor, para a empresa, para o cliente final, o stakeholder. Então, ao pensar nisso, existe uma palavra chamada storytelling, que é mais ou menos, pense como se estivesse a contar uma história. Criar o teu dashboard de modo que não sejam só números dispostos, mas sejam números que contem uma história com sentido, que seja fácil de entender para quem abrir o dashboard, que não seja um daqueles em que a pessoa tem que ficar lá 5, 10 minutos para entender quanto é que vendeu, mas seja de uma forma tão simples de entender, que só de bater o olho na tela, a pessoa já tem respostas essenciais para tomar negócio. E é isso que nós chamamos de storytelling, essa etapa de construir pensando na pessoa que vai ler o dashboard e garantir que isso seja feito de uma forma simples. E para criar a storytelling,
existem certas, diria, certas técnicas, né, que podem ser aplicadas. A primeira delas é você pensar primeiro a quem vai entregar o dashboard. Vai entregar para um gestor operacional, vai ser lido por funcionários de vendedores, por exemplo, ou vai ser lido pelo CEO da empresa. Então, com base nisso, tu podes fazer um dashboard pensando em quem vai ler. Um CEO não tem tempo de ver para quanto é que vendemos ontem. Ele quer ver gráficos, quer fazer um acompanhamento de longo, médio prazo. Ele quer ver um overview. Ok, as vendas como é que vão, quantas unidades temos, quantos clientes, qual foi o aumento na área X, etc. Enquanto que um operacional vai estar preocupado, não, quanto é que eu vendi ontem, será que eu bati a minha meta, etc. Então, pensar primeiro em quem vai entregar o dashboard é muito importante. A seguir, escolha de visuais. Existem técnicas específicas para selecionar visuais, que aqui não vamos aprofundar muito, porque são muitos visuais, então levaríamos muito tempo. Mas existem técnicas que vamos discutir durante a construção do nosso dashboard, né? Que é colocar um cartão no lugar certo, quando usar um gráfico de PISA, por exemplo, um gráfico de PISA com 20 categorias não ficaria muito visível, então qual gráfico utilizar nesse caso? Será que precisamos mostrar tudo? Por que não mostrar top 10, etc. E uma consistência visual. Consistência visual significa cores que se calhar vão de acordo com o logotipo da empresa, que vão de acordo com a imagem que a empresa passa, padronizar o tamanho de letra, padronizar as fontes, padronizar os espaços, etc. Então, nesse âmbito do storytelling, tem uma técnica que nós utilizamos que vem mesmo da nossa maneira de ler os textos. Nós sabemos que para ler um texto nós saímos da esquerda para a direita e depois voltamos fazendo uma pequena diagonal e depois continuamos. Então, a informação geralmente que está logo no topo da página é a primeira que nós lemos. Então, sendo assim, nós procuramos sempre destacar a informação mais importante no topo da página, para que logo que a pessoa bater, tem lá a informação mais importante do dashboard. E a seguir vamos diminuindo o grau de importância, mostrando informações secundárias, aquelas que vão ser explicativas da informação que estava no topo, da informação que o usuário adquiriu logo no início. Ok, as vendas estão X. Por que as vendas estão X e não o B, não estão Y? Então, vai ter a explicação com os gráficos que vêm subsequente. É uma técnica muito utilizada para storytelling. Então, para isso, eu vou aqui, vamos supor que esse aqui seja o nosso dashboard. Usando a técnica do Zé, eu sei que aqui acima tem que colocar a informação mais importante. Começando da direita para a esquerda, aqui acima no topo tem que colocar a informação mais importante. Se eu tivesse que desenhar aqui, com base nos indicadores que nós discutimos há pouco, eu viria aqui, inserir, vou fazer aqui um pequeno design, mas não é esse o final. Ok. Eu diria que aqui em cima teria um título, né? Aqui em cima teria um título, então aqui eu ia colocar os indicadores mais importantes. Começava logo pela faturação, um indicador bem importante. Se calhar seguir aqui pelo indicador custo. Será que quanto é que nós estamos a gastar? Será que estamos a aumentar o custo? Estamos a diminuir o custo? Eu acho esse indicador importante. De seguida, se calhar aqui eu coloquei a quantidade de itens vendidos. Estamos a vender muito, estamos a vender pouco, acho esse indicador importante. A seguir, um indicador que eu também acho bem importante é a margem de lucro. Será que estamos a ter uma boa margem de lucro? E qual foi o lucro que tivemos no mês anterior? Ok? Já tenho aqui. Lembrando sempre, procurar manter as mesmas distâncias entre os cartões. Os cartões também, tentar sempre manter o mesmo tamanho de cartões. Assim, torna o dashboard mais fluido, mais simples de ler. A seguir, sei lá, se eu já tenho aqui a faturação, acho que a seguir eu preciso ver quanto é que vendi no mês passado, quanto é que vendi no mês passado. Então, eu aqui ia colocar um gráfico, se calhar um gráfico de linha. E um gráfico de linha, será que ficaria bem? Sim, com um gráfico de linha eu consigo ver quando vendemos em janeiro, fevereiro, março, etc. Ok. A seguir,
Nós temos lá faturação por produto, mas que tal as categorias do produto? Porque se calhar temos muitos produtos. Vamos colocar lá quais são as categorias de produto. Se tivermos poucas categorias de produto, eu acho que um gráfico de pizza ficaria bem. Ok. Assim sucessivamente. Aqui estou a pensar como é que vou desenhar. Então, desenho de protótipo, que falo aqui, porque já fizemos a validação de dados, já vimos quais são as técnicas para fazer um dashboard visualmente agradável. Então, a seguir é desenhar o protótipo. Geralmente, antigamente eu usava o PowerPoint, mas ele não é muito bom assim para essa coisa de design. Então, existe uma plataforma específica que uso para design de background de dashboards, que chama-se Figma. Essa aqui é a plataforma, vou mostrar-vos, hoje simplesmente vou mostrar qual foi o background que eu cheguei, qual foi o background final. E na próxima sessão vamos ter aí alguns minutos sobre fazer uma pequena introdução de como é que se usa esse Figma, né? Se olharem aqui, já tenho vários projetos que fiz por aí. O nosso projeto está aqui, né? O nosso projeto da Agrovida está aqui. Por que uso o Figma para além do PowerPoint? Figma é muito fácil de usar. Por acaso, não me acho um especialista em design, nunca fui um bom desenhador desde criança, mas aprendi Figma em muito pouco tempo. Em muito pouco tempo tenho utilizado o Figma para fazer os dashboards que quero acreditar que viram na última sessão. Como é que eu faço para chegar a um dashboard? Porque eu não sou muito criativo, como eu disse há pouco. Não sou um daqueles especialistas em design. Então, o que eu faço? Conheço alguns sites que vou partilhar agora convosco, nesses 2 ou 3 minutos. Primeiro chama-se Experium. Site de um brasileiro, chama-se Leonardo Karpinski. É um dos que muito me motivou a estudar Power BI. Chama-se Forum Experium. E este aqui, forum.experium. Estamos a ver. Perfeito. Thank you. Então, eu venho para esse site aqui, ele está, não sei o que se passa, ainda está a processar. Enquanto isso, vou para o outro. Tem esse aqui, Dribbble, é assim, Dribbble. Uma coisa assim, com muitos Ds. Dribbble. Eu venho aqui para esse site, pesquiso o dashboard. Então, aqui é onde eu busco inspiração. Vamos ver se esse aqui já está. Não, vou pedir para verificação humana. Aí está. Então, aqui, venho aqui, pesquiso aqui por dashboard. Quando ele processa, vamos para Experium, está gingado. Ok, mas também podemos fazer isso aqui mesmo no Google, pesquisar por dashboard. Né? Dashboard. Então, venho aqui nas imagens e busco inspiração, assim mesmo. Busco inspiração aqui. Ok. Que tal? Achei esse dashboard aqui interessante. Neste aqui, verifico, aprecio os dashboards. Desculpa, conseguem me ouvir? Parece que minha internet não está boa. Eu consigo. Sim, conseguimos. Ok, consigo ouvir perfeitamente. Então, deve ser os sites que não estão muito bons. Okay. Dribbble, por exemplo, trouxe aqui. Aqui é um site mais voltado para design. Então, aqui apanha os projetos dos maiores designers do mundo. Né? Tá aqui, por exemplo, esse aqui é um dashboard bem criativo. Temos aqui várias abas, né? Aqui um cartão, aqui mais um cartão, etc. Poucos gráficos, ok? Então, vou verificando. É aqui onde eu busco inspiração para duas coisas. Seleção de cores, por exemplo, né? O dashboard não pode ser nem muito colorido, nem sem cor. Tem que ser, quer dizer, ou selecionas um número de cores e usas ele em todo o dashboard. Podem ser 2 ou 3 cores, ou podes fazer um dashboard só de 2 cores, por exemplo, preto e branco, mas que não seja um arco-íris, né? Cheio de cores lá e que, se calhar, as cores não conversam entre si.
Então, dessa maneira aqui, eu busco as minhas inspirações para construir novos dashboards. Sou viciado nesse site aqui, esse da Experian. Aqui encontras mesmo dashboard construído por outros analistas de dados, né? Vens aqui na galeria. Para além deste, tem mais um. Tem este, tem Dribbble, também podes pesquisar por... Deixa eu ver, como é que chama? Pinterest. Essa aqui é Pinterest. Essa aqui, né? Só escrever aqui e acrescentas um dashboard. No fim, ele vai trazer um conjunto de dashboards. Aqui também pode usar para se inspirar. Pode ser dashboard Power BI ou mesmo simplesmente um dashboard. Ele vai trazer aqui muitos dashboards para se inspirar. Então, com base nessas inspirações todas aqui, estão a ver esse dashboard? Bem bonito, né? Este aqui está na Experian também. Lembro de ter visto um assim mesmo na Experian. Ok. Se quiser, posteriormente posso fazer um post só falando sobre sites, né, que eu uso para me inspirar sobre dashboard no LinkedIn. Então, quem não segue, aproveita a oportunidade para seguir, vão lá ver algumas publicações que tem feito. Imaginem este aqui, bem bonito, um fundo black, acho bem interessante, né? Este gráfico aqui, todo brilhante. Nem tudo aqui é possível fazer no Power BI nesses moldes, mas ele já te dá uma ideia de como combinar as cores, etc. Então, fiz isso. Depois de fazer isso, o que faço? Venho aqui no Figma. Vejam só, eu levei alguns projetos, por exemplo, esse projeto, levei ele no... foi LinkedIn isso aqui, que fiz screenshot, vim para aqui, analisei, vi o que me interessou. Tem este projeto aqui também, bem simples, mas foi um dos projetos que me inspirou para fazer esse dashboard. Acho que tem mais aqui. Tem mais aqui em cima, né? Os que me inspiraram mesmo a fazer todo o design foram esses. Mas não estou a falar de copiar o que os outros fizeram. Se olharem, eu peguei esse dashboard, mas o que eu construí é totalmente diferente. Mas consegui, a partir desses dashboards, ter uma ideia de como ia organizar o meu. Ok, já fizemos isso e o resultado desta análise toda foi este aqui. Eu decidi que o meu dashboard vai ficar assim. Este foi o visual, que na próxima sessão darei alguns minutos só para dar tips como é que funciona. Por enquanto, vamos enviar aqui o link do Figma, que é para fazer inscrição. É totalmente gratuito. É só fazer inscrição. Podem ver alguns vídeos no YouTube também de como usar. É uma ferramenta muito simples. Como trazer aqui ícones. Esses ícones que estão a ver aqui. É muito simples. Não precisa ser especialista nem em design, nem em programação. Aqui, por acaso, nesse programa, né? Não se escreve código. Então, já cheguei a esse dashboard, a esse background. Sei que aqui vou ter faturação, aqui custo, aqui produtos vendidos, aqui lucro bruto. E aqui vai ser o detalhe destes indicadores que eu já coloquei aqui abaixo. Volto para aqui, o nosso roadmap. Já temos um protótipo. Geralmente, quando estou na empresa, para evitar o retrabalho, isto é, fazer um dashboard, levar 1, 2 ou 3 dias a fazer um dashboard, ir apresentar ao teu gestor e dizer, não gostou, aquilo não lhe interessou, nada. Então, o que eu faço? Desenho aqui o protótipo, com gráficos e tudo, e vou apresentar, pergunto, porque isso aqui eu levo um dia, se calhar 30, 40 minutos para fazer esse desenho. Levo menos tempo do que construir um dashboard. Então, levo para ele e pergunto, que tal? Esse background, esse visual do dashboard está interessante? Ele diz não. Se estiver, diz sim, tudo bem, pode desenvolver. Então, vou para desenvolvimento. Caso contrário, diz não. Aqui, ao invés de produtos vendidos, eu queria ver um outro indicador. Aqui, ao invés disso, então, eu vou reajusto antes mesmo de entrar na parte de produção, de construção, quis dizer. Antes mesmo de entrar nessa parte de desenvolvimento, eu já faço essa correção antes de perder muito tempo a desenvolver uma coisa que ninguém vai usar. Depois disso, eu volto para aqui. Já terminei isso. Já validaram, concordaram que aquele visual está bom. Ok.
agora vamos para o desenvolvimento. Meus caros, agora é no Power BI, não é no outro sítio, é aqui no Power BI, que já tinham visto como é que mais ou menos o Power BI funciona. Então, a primeira coisa que vais fazer no Power BI é obter dados para analisar. E para obter dados, temos aqui Get Data, em inglês. Então, clicando aqui, vais ter aqui todas as extensões, são muitas. Se vires aqui em More, has de ver que temos infinitas, quis dizer. São muitas, né? Temos aqui Excel, temos TXT, CSV, temos XML, JSON, de uma pasta, de PDF, etc., de base de dados SQL, de Azure, de etc. Mas nós sabemos aqui, conforme vimos anteriormente, no nosso projeto da Agrovida, nas bases de dados, temos aqui, que tipo de ficheiro é esse? Para ver ficheiro, que tipo de ficheiro, é só vir aqui no Type. Se colocarem aqui, ver com detalhe, né? Aqui ver e detalhe. Então vão conseguir ver aqui qual é o tipo de ficheiro. Caso contrário, podem clicar com o botão direito, propriedades, e terão aqui. Esse aqui é XLSX, que é um Excel. A seguir, que tipo de texto? Que tipo de documento temos? É um document. Se queres ver o formato, botão direito, TXT. Acho que vimos esse formato lá. Então, vamos carregar esses dados para o Power BI. E vir aqui, Power BI, Get. E já sabemos qual é o formato. Então, vamos carregar cada documento segundo o seu formato. Venho aqui, Projeto, Agrovida, Dados. Viram? Eu lá cliquei Excel. Ao vir aqui, todas aquelas outras bases que não eram Excel sumiram. Então, vou começar mesmo pela Fato Vendas. Open. Assim que clicar em Open, ele vai abrir esta tela a perguntar se tu queres. Primeiro vai mostrar aqui todas as tabelas que estão lá. A nossa tabela é essa aqui, Tab Fato Vendas. Esta aqui nem deveria fazer parte, depois eu vou remover. Lembrando que... Ok, vamos continuar, vou explicar logo a seguir. Selecionamos aqui aquela tabela que queremos carregar, porque no Excel pode ter várias abas, e nós, não, por vezes, não queremos carregar todas as abas, queremos carregar uma aba específica. Então, tens aqui um checkbox aqui, onde vai selecionar o que queres carregar. Eu quero carregar essa tabela. Então, aqui tens duas opções logo de primeira. Load ou Transform Data. Se clicar em Load, ele vai carregar logo o dado. Enquanto Transform Data vai poder fazer certos tratamentos antes de carregar. E é isso que nós queremos fazer. É só olhar aqui, que já temos uns null aqui, uns valores estranhos. E nós já abrimos anteriormente, vimos que tinha 3 linhas lá em cima que não tinham nada a ver. Então vamos aqui, logo, Transform Data. Meu conselho, sempre clique em Transform Data para verificar se aqueles dados estão de acordo com o que pretendemos para fazer análise posteriormente. Cliquei aqui em Transformar. Ele abriu. Vou voltar aqui o que eu tirei. Então, ele vai abrir assim. Temos aqui o nome da nossa tabela, que podemos renomear clicando 2 vezes. No nosso caso, não vamos renomear. Essa é a página inicial de uma plataforma chamada Power Query. Acho que conseguem ver aqui em cima. Power Query Editor. Essa é uma ferramenta que também está presente no Excel. Para quem já estudou Excel avançado, já teve uma pequena introdução lá do Power Query. Assim que tu carregas o dado, ele aplica etapas aqui e ele deixa aqui bem evidente para si o que ele fez. Primeiro o que ele fez foi seguir essa pasta aqui. Foi nessa pasta que nós indicamos, que é, no caso da minha máquina, Berjopica, Desktop, Projeto Agrovida, pasta base de dados, Fato Vendas X, LSM, SX, ok, um Excel. A seguir, o que fez? Ele veio aqui, viu que tinha tinha 2 tabelas, né? Tinha a tabela de fato venda, tinha essa tab de dimensão, tem aqui um outro ficheiro que não sabemos o que é. Qual é a etapa a seguir? Ele diz aqui a etapa a seguir. Abriu a tabela fato
Aqui. E importante, aqui acima sempre vão ter esses códigos. Isto aqui é linguagem M. Por enquanto, não precisam saber, entender a linguagem M, porque o Power Query tem aqui esses botões que facilitam muito o nosso trabalho. Tu podes usar o Power Query de várias maneiras sem mesmo precisar saber escrever a linguagem M. Entretanto, eu recomendo para quem quer se tornar um analista de dados, de fato, um analista de dados com conhecimento, é importante pelo menos olhar, olha o código, tenta interpretar aqui o que se passa, o que ele fez, renomeou a coluna, fez, façam isso, será muito bom. A etapa a seguir, o que ele fez? Change type, ele dá aqui o nome, né? Change type. Se olharem aqui, nessa etapa anterior, todas as colunas tinham um nome de dado aqui estranho, ABCD 1, 2, 3. Significa que ele ainda não identificou que tipo de dado é esse. Mas a partir do momento que ele passa para a etapa seguinte, vejam o que ele fez. Ele também teve dificuldade de identificar os dados. Manteve exatamente como estava. Aqui ele converteu, disse que, está a ver o preço, ele disse que era texto. Será que é texto o preço? Eu quero somar. Não tem como somar texto. Aqui, coluna 10, também disse que é texto, aqui não conseguiu identificar. Ok. Então, essa etapa aqui praticamente não serviu para nada, não conseguiu fazer a mudança de tipo. Então, eu vou retirar essa etapa. Nós podemos retirar as etapas que achamos não necessárias. Ou se colocamos alguma etapa por erro, podemos retirar clicando nesse X. Cliquei no X, então vou fazer aqui os meus primeiros tratamentos. Eu sei que a coluna 1, a linha 1, a linha 2, a linha 3 não tem nenhum dado. Desculpa. Esqueci aqui de conectar o carregador. Ok. Estou de volta. Então, essas três linhas não tem nenhum dado. Então, aqui no Power Query, vão aprendendo assim, fazendo, né? Por enquanto, depois vamos partilhar mais alguns insights sobre o Power Query. A primeira coisa que eu quero fazer aqui é tirar as primeiras três linhas. E aqui, no Power Query, no Home, temos aqui esta opção que é Reduce Rows, que é reduzir linhas. Então, o que nós queremos fazer? Queremos manter, keep rows, manter, ou queremos remover linhas? Eu quero remover linhas. Quais linhas? Aqui tem a opção de top, que são as primeiras, né? O top de cima, aqui bottom, que é baixo, e etc, etc. Então, o que eu quero aqui é remover as top linhas, as primeiras linhas. Quantas linhas eu quero? É isso que o Power Query vai perguntar. Ok, eu quero remover as primeiras três linhas. Vou clicar aqui 3 e ok. Vejam só o que ele fez aqui em cima. Tu não precisa saber escrever esse código para fazer esse procedimento. Ele automaticamente já sabe que, ok, o que tu queres aplicar é este código aqui, table skip, tabela fato vendas, aqui, sheet, e 3 linhas. Então, ele fez isso, removeu as primeiras 3 linhas. Tudo bem. A seguir, estão a ver que ID venda, data venda, não está aqui no cabeçalho. Eu quero que ele esteja aqui no cabeçalho e não aqui na primeira linha. Porque isso é o cabeçalho daquela nossa tabela Excel. Então, eu quero que isso passe para aqui. Para isso, ainda na tab Home, veja aqui, Use First Row as Header. Então, clica uma vez. Vejam o que ele vai fazer. Tudo que estava aqui na primeira linha passou para cima. E não só, ele adicionou automaticamente uma etapa. Veja, aqui colocou o código Promoted Headers, e a seguir, Change Type. Ele identificou, ok, já tenho aqui as colunas, tenho aqui os dados, estão todos limpos, então ele mudou automaticamente todo tipo de dado aqui. Aqui ele já disse que ID é um número inteiro, por acaso aqui, 1, 2, 3. Aqui, data venda, ele identificou como uma data.
ID cliente, ele identificou aqui como inteiro, ID, etc, etc. Vamos ver se conseguiu converter tudo. Não. O que a Márcia dizia, SMT está a dificultar aqui o processo de identificação do nome do tipo de dado das colunas. Então, nós sabemos que valor, dinheiro, é numérico, não é texto. Então, temos que fazer essa conversão. Mas como vamos fazer a conversão se temos o MT aqui? Precisamos retirar esse MT. Consegue me ouvir? Sim, eu consigo. Perfeitamente. Ok, obrigado. Selecionando aqui. Então, vamos usar aqui é agora que vou falar dessas duas abas aqui. Temos essa aba Transform. Quando usamos Transform, é para fazer a transformação por cima dessas colunas. Temos essa aba Add. Se prestar atenção, algumas funções que estão aqui no Transform voltam a se repetir no Add. O que o Add faz? Add Columns. Add Column vai criar uma nova coluna. Faz aquela transformação que tu queres, mantém a coluna que tens e adiciona uma nova coluna aqui em frente. Enquanto o Transform não, ele vai editar esta coluna e permanecer com a mesma coluna. Espero ter deixado claro. Então, aqui o que eu quero, não quero fazer novas colunas, quero manter essas colunas como estão. Por acaso, vou transformar só as primeiras duas. Por que as primeiras duas? Essas últimas duas, faço a repetição, referem-se às primeiras, referem-se a essas três colunas. Como é que calculamos o custo total? É multiplicando o custo pelo número pela quantidade de itens vendidos, não é isso? Se eu tenho um custo de 10 e vendi 5 itens, é 5 vezes 10, isto é, tive um custo total de 50. Então, esses procedimentos aqui de multiplicação, nós fazemos diretamente na linguagem DAX. Por que fazemos isso? Essa é uma pergunta muito importante. Pergunta de milhões. Por causa da performance, quanto mais adicionamos colunas, principalmente no Power Query, primeiro, aumenta o espaço, porque essas colunas ocupam espaço na memória, e diminui a performance do nosso dashboard. No final, do relatório final, ele fica muito mais lento, principalmente quando tens um número de dados muito elevado. Só para dar um exemplo que no mundo real vai trabalhar com uma quantidade de dados muito grande. Uma vez eu trabalhei com ficheiro de 20 milhões de linhas. Imaginem se eu tiver que adicionar uma ou duas colunas de 20 milhões de linhas. Estou a dizer, estou a acrescentar ao meu Power BI 20 milhões de registros diferentes. Se adiciono 3, são 600 milhões. Então, isso vai tornar o teu relatório cada vez mais lento. Então, essas etapas, como multiplicação, são coisas que nós podemos fazer diretamente no DAX. Por conta disso, eu vou remover essas colunas. Como faço para remover coluna? Seleciono. Se for uma só, eu clico com o botão direito, remove. Se forem muitas, seleciono as duas que quero remover, remove columns. Aí se foi. Então, vou trabalhar nas colunas que eu preciso, de fato. Essas duas, venho aqui em Transform. Vou usar aqui o Replace. Replace é substituir, basicamente, né? O que eu quero? SMT não quero em nenhum dado. Então, vou colocar aqui o MT. Aqui pergunta, Replace with, quer substituir com o quê? No caso, eu não quero substituir com nada, então não preciso colocar nenhum valor. Com essas duas colunas selecionadas, clico Replace with, coloco aqui o que quero substituir. Aqui não vou colocar nada, nem espaço. Não vou colocar nada e clico. Vejam o que ele fez. Retirou todo o MT. De forma automática. Nas próximas vezes será tudo automático. Não precisas abrir aquele Excel, remover as primeiras 3 colunas e depois tirar o MT. Então, dessa forma, a próxima etapa é converter isso aqui para montante, para valor, né? Para valor, numérico ou não. O que acontece? Sempre que é preço, eu coloco decimal, porque eu sei que preço pode ser, ou melhor, preço é um número decimal, né? Geralmente. Quando falamos de tipo de variáveis na estatística, preço é um número decimal, porque
tem intervalo de valores, né? Entre 1 e 2 existe 1.5, 1.3, 1.4, então sempre tem que colocar como decimal. Ok, tua empresa hoje pode ter preços inteiros, mas amanhã se fizer uma promoção, colocar 1.99, enquanto tu já colocaste aqui como inteiro, o que o Power Query vai fazer? Vai converter aquele número para inteiro. Então vai estar a multiplicar e ter dados gerados. Para essa tabela aqui, já terminamos de fazer o tratamento da tabela em si. Mas será que é tudo? Não, eu tenho que ver, será que esses dados estão bons? Qualidade de dados, esse é mais um ponto muito importante no Power BI. Vamos verificar se esses dados estão bons ou não. Para verificar, estávamos no Home, viremos aqui no View e podemos selecionar, por exemplo, a distribuição. Aqui vamos ver como é que os dados estão distribuídos. Podemos ver, por exemplo, qualidade de coluna. Aqui ele vai dizer quantos valores estão preenchidos, quantos zeros tem e quantos dados nulos tem naquela coluna. Esses indicadores são importantes, porque às vezes tu pensas que está tudo bem, carregaste, não verificaste, mas tem lá erro na linha 200.000 e tu não vais conseguir ver aqui. Por quê? Porque assim que tu abres, o Power BI seleciona só as primeiras 1000 linhas e ele diz aqui que ele está a fazer com base nas primeiras 1000 linhas. E como viste as 1000 linhas estão todas boas, vais fazer um relatório, vai ter dados, ou melhor, resultados errados. Então, é sempre bom vir aqui ver a qualidade das colunas, se está tudo bem, se não tem erros, se não tem dados nulos. Se tem nulo, por que aqueles dados estão nulos? Então, assim, vai encontrando mais respostas sobre aquele conjunto de dados. Pode também vir aqui no Column Profiling, né, que ele vai dar uma distribuição, por exemplo, vamos lá ver de item aqui, quantidades, que ele vai dizer. Temos mais dados aqui, 7% dos dados é o número 5, 6% que é 63, né? Ele até traz aí o número de registro, aqui são 70, aqui são 60. Aqui diz quantos zeros tem, quantos dados distintos, o mínimo valor, o máximo valor, a média, etc. Então, isso aqui é muito bom para fazer uma primeira visualização dos dados. E, por fim, lembra que eu disse que aqui ele está a fazer a análise a partir de 1000 linhas. Nós podemos trocar isso aqui para toda a base de dados e depois fazer essas validações aqui, para garantir que esteja mesmo limpo. Terminado isso aqui, já está. Já fizemos aqui a nossa limpeza de dados, que foi a primeira etapa aqui de fazer colocar aí o cabeçalho no lugar certo, trocar o tipo de dados, remover o que não é necessário. Então, já está. Lembrando que todas essas etapas ficam aqui. E não só, o Power BI não está diretamente a trabalhar no seu ficheiro Excel intacto. Ele faz uma cópia de dados para o Power BI. Então, isso tudo que fez está aqui. Se quiser voltar para qualquer etapa, has de ver, o que fiz nessa etapa, ok. Ele vai trazer aqui o código, que aqui remove columns, ok. Então, significa que removi colunas. Quais colunas removi? Esta coluna e esta coluna. Se de repente eu mudar de ideia, já não quero remover esta coluna. Ao invés de apagar tudo, voltar a puxar base de dados, se estiver a entender um pouco esses códigos, olhar os códigos, vai entender que é só vir aqui e tirar o nome desta coluna aqui e já está, né? No caso, não vamos fazer isso, então deixa cancelar essa modificação. Depois de fazer a validação, a qualidade de dados, a limpeza de dados, passo a seguir, fechar, load and apply. Close and apply, é assim. Então, ele vai puxar os dados de onde? Do Power Query para o Power BI. Tudo que fizemos é no Power Query, que está junto com o Power BI, né? Então, fizemos lá no Power Query o processo de leitura de dados, transformação e carregamento. A esse procedimento chamamos de ETL. ETL, que está aqui. Extração, transformação e carregamento, ou carga de dados. Então, esse é o processo que é chamado de ETL. Ok, carregamos aqui a nossa primeira tabela. Podemos carregar outras? Sim, temos mais tabelas aqui.
Vou fazer agora de forma um pouco mais rápida. Vamos lá, dimensão vendedor, por exemplo, vamos ver o que tem. Está aqui a dimensão vendedor. Seleciono aqui a página que quero carregar, lembrando que sempre vamos para transformar dados. Transformar dados, está um pouco lento. Ok, Pica, enquanto esperas, né? Tem uma pergunta aqui do Celso no chat. Sim, sim. Posso ler? Sim, pode ler. Enquanto faz esse processo, né? Ele diz que a verificação da qualidade de dados é importante. Então, é importante. O que fazer com as colunas que estão com erros ou vazias, caso hajam nos nossos dados? Né? Boa pergunta. Ok, boa questão, muito obrigado. No caso de erro, tem que se corrigir os erros. Na verdade, temos que saber por que os dados estão a vir com erros. E já tive situações a trabalhar em projetos reais onde numa coluna de valor aparecia texto. Imagine que a tua empresa venda produtos como este aqui. E no lugar do preço, vendemos uma máquina, um regador para um cliente. Vendemos 10 regadores. E no lugar de preço aparece lá A, B, C, D. Isso não podemos ignorar. Temos que entender por quê. Qual é o processo que gerou esse erro? E como garantir que esse erro nunca volte a acontecer? Porque se calhar é um cliente que desviou... Um cliente não, pode ser um funcionário que desviou o valor. Então colocou lá um montante. E se nós não nos atentarmos a isso, vamos reportar dados errados. E no final do ano, ou no final do trimestre, vamos perceber que o número de produtos que entrou e a faturação da empresa, ou melhor, o número de produtos que entrou e saiu, e a faturação da empresa não bate. Porque vendemos 10 regadores, mas o valor foi zero. Onde é que foi esse dinheiro? Então é importante entender, se calhar, fazer inspeção, se for uma aplicação que está a gerar esse dado, e fazer inspeção da aplicação. Eu não sei o que está a acontecer, parece só que quero fazer leitura direta, não está a aceitar abrir lá. Será que tem o PowerQuery aberto? Não tem PowerQuery aberto, estranho. Aqui fiz leitura direta, mas se tiver uma situação dessa, essa é pela primeira vez que tenho essa situação. Se tiver uma situação dessa, pode fazer leitura direta, depois vem aqui em transformar dados aqui, transform data. Então, abres aqui e vens para o PowerQuery, então vais encontrar a tabela que acabaste de carregar e podes também fazer a transformação da mesma maneira que fizemos naquela. Terminando a resposta, nem só falei de dados com valores, com erros, né? Caso de valores nulos, também seria mais ou menos o mesmo procedimento, né? Será que aqueles valores, por que está a aparecer nulo? Se calhar é zero. Ok, se é zero, então fazemos substituição por zero, né? Se não for zero, temos que entender por que está nulo. Se forem montantes, mas há situações em que há uma coluna que é opcional para o cliente. Vamos supor que tens uma aplicação como Internet Banking e tem lá uma opção que é indicar o descritivo da transação. Mas eu, Pica, por vezes, estou com muita pressa, não quero colocar o descritivo da transação. Deixo nulo. Isso não vai afetar a minha análise. Então, não preciso me atentar, não preciso me preocupar com isso. Só deixa. Muitas das vezes, até essas colunas nem usamos para análise. Excluímos logo aqui no Power Query. Tudo que eu não vou utilizar, exclui logo aqui no Power Query. Não precisas carregar no Power BI, porque só vai dar mais peso ao teu relatório, vai demorar mais no processo de atualização, etc. Ok, vindo para aqui, já carreguei aqui a tabela do cliente e eu vejo aqui que tem o nome do cliente, tipo do cliente, ok, região do cliente.
aqui está escrito Sul _ Maputo, Sul _ Gaza. Não, eu quero isso de forma separada. Região de um lado, província do outro lado. Como é que faço? Vou no transform? Não, porque nós falamos anteriormente que transform vai substituir na tua coluna. Nós queremos adicionar uma nova coluna, porque queremos dividir essa coluna em duas. Então, vou para Add Column. Então, o que vou fazer aqui? Vamos lá. Ok, vou adicionar novas colunas, duas novas colunas. A primeira, venho aqui no Extract, aqui é para extrair texto. Essa função é para texto. Vamos trabalhar aqui, extrair. Então, o que eu quero extrair? Eu quero, antes do underscore, pegar tudo que está antes do underscore, que seria a minha região, né? Que será sul, centro ou norte. Ok. Então, venho aqui, text before delimiter. Então, significa que eu só vou indicar o delimitador e ele vai pegar tudo que está antes disso. Venho aqui, text before delimiter. Então, vou indicar aqui qual é o delimitador, que eu sei que é underscore. Não underscore, é travessão, desculpa, fazendo aqui a correção. Clicando em OK, ele adiciona aqui um texto. Diz tudo que está antes do underscore. Ok. Então, temos aqui região. Essa aqui é a minha região. A seguir, quero tudo que está depois do underscore. Também venho aqui no mesmo processo. After delimiter. Depois do delimitador, o que temos aqui. Então, já tenho o meu texto bem organizado. Essa aqui é a província. Província. Ok. Tudo texto, texto, texto. Aqui o ID, que é número, o resto é tudo texto. Será que essa coluna ainda preciso? Não, posso apagar. Para quem usa Excel, sabe que se tu aplicas uma fórmula e depois apagas a coluna, a fórmula só dá erro, porque já não está a encontrar a coluna de referência. No Power Query é tudo diferente. Por quê? Ele fez uma cópia e vai aplicando etapas. Então, eu estou a remover a coluna, mas depois de fazer esse processo de inserção de novas colunas. Inseri aqui e por fim apaguei. Vou apagar essa coluna para ver qual será o resultado. Está aí, continua a região. Por quê? Ele vai aplicando uma etapa de cada vez. No momento em que eu apliquei aqui o text before delimiter, a região e província ainda estavam aqui. Então, ele não vai dar erro. Está vendo? Ainda estava aqui. Conseguem ver? É bem interessante usar o Power Query. E no fim, ele remove. Se eu quiser tirar um procedimento qualquer, é só vir, clicar em X e volto para como estava antes. Ok, carregamos a segunda. Será que sempre eu preciso fechar, ir para o Power BI para depois carregar e voltar para o Power Query? Não. Tem como carregar diretamente aqui, vens para a opção New Source. Home, New Source. Excel, de novo. Qual é a próxima tabela? Carregamos cliente e vendedor? Não, só carregamos cliente. Quero acreditar que é só cliente. Sim, carregamos DIM cliente. Sim, fica. Enquanto carrega aí outra tabela, tem mais uma questão aqui no chat do Antônio. Ele pergunta, podemos usar dados do tipo string para definir as colunas de valores, por exemplo, 2500 MZN de meticais? MZN, meticais? Não podemos. Se estiver junto, não temos como definir isso para valor. O que podemos dentro do Power BI, vou mostrar, é o próximo passo, né? Você pode categorizar aquela coluna, dizer que não, esse valor aqui é moeda, e é dólar, é metical, etc. Então, no momento em que tu fizeres a tua medida, ele vai trazer lá o resultado como MTN, MZN, etc. Ok, continuando aqui. Vejam só o que temos nessa tabela. Está praticamente tudo organizado, mas tem uma coisa que eu não gostei. O nome aqui do vendedor. Temos nome, depois apelido. Eu quero que isso esteja junto. Então, como faço? Seleciono as duas. Existem várias maneiras de fazer. Vou fazer de uma maneira diferente. Bem diferente que é qual?
Só para mostrar como o Power Query é inteligente. Tem uma opção aqui no Add Column, para adicionar nova coluna. Aqui é coluna a partir de exemplo. Coluna a partir de um exemplo. Vamos supor que tu queres fazer um procedimento no Power Query, mas tu não sabes como fazer. Vamos supor como o que fizemos anteriormente. Pegar texto antes do delimitador, mas tu não sabes qual é a opção aqui que tens que selecionar para pegar texto antes do delimitador ou depois do delimitador. Então, se não sabe, ele tem aqui, você vai escrever um exemplo e ele vai tentar interpretar, adivinhar o que você quer dizer. Vamos lá experimentar? Vamos. Clicamos aqui em Column from Example. Vou primeiro cancelar. Aqui tem duas opções. Primeiro é com todas as colunas, a seguir é a partir das colunas selecionadas. Então, já que eu quero trabalhar só com essas duas colunas, que é nome e apelido, para escrever o nome completo, então eu vou selecionar as colunas e dizer a partir dessas duas. Caso contrário, ele vai olhar para todas as colunas. Então, às vezes fica mais difícil de ele interpretar. Então, vamos lá. A partir das colunas selecionadas. Ok. Quais foram as colunas selecionadas? Nome e apelido. Então, aqui você vem, escreve, dá um exemplo para ele. 1, 2 ou 3, e ele vai tentar interpretar o que você quer. Vamos lá, vou tentar. O primeiro nome é Armando. Armando Chivambo. Enter. Viram o que ele fez? Ele já entendeu. Ah, ok, o que tu queres é o seguinte, dessas duas colunas, pegar o primeiro nome e concatenar com o segundo nome, com um espaço, claro, no meio. Então, se eu clicar aqui em OK, vejam o que ele fez. Adicionou aqui no fim uma coluna, porque fui na opção Add Columns. Então, ele trouxe aqui uma coluna com a função Merge. Se quiser, pode vir aqui em cima e interpretar o que ele fez. Ele usou aqui a função Merge para combinar aqui text. Não usou a função Merge. Esse aqui foi o nome que ele deu, Merge. Usou aqui essa função text.combine. Que está a combinar primeiro o nome, depois um espaço e por fim o apelido. Se eu tiver selecionado coluna gerada, é só vir aqui e mudar. Vamos supor que eu tenha selecionado coluna errada. Vou colocar, por exemplo, aqui província. Vamos lá, província. Eu não queria o apelido, eu queria selecionar essa coluna aqui, província. Né? Mudo aqui, clico Enter, vejam. Província, escrevi certo? Faltou acento aqui na província. Província. Aí está. Armando Maputo, Elsa Gaza, etc. É só para mostrar que é importante entender esse código. Pouco aos poucos vão pegando, né? Vejam o que ele fez, como é que fez e como vocês podem, aos poucos, ir aprendendo. Aqui o nome era apelido, né? Apelido, clico Enter, lá está. E assim, por exemplo, já não preciso clicar aqui 2 vezes e mudar e ele adicionar uma nova etapa. Adicionar uma nova etapa. Posso vir aqui, já entendi que esse aqui é o nome da coluna. Então, vou dizer aqui nome completo. Nome da coluna. Nome completo. Tá aí, nome completo. Então, só adicionamos uma etapa onde fez o merge e fez a mudança do nome. Isso também garante com que o teu Power BI no final seja mais performático. Temos mais tabelas? Sim, temos, mas vou agora correr um pouco, vou puxar primeiro com essas duas tabelas para entrarmos também na parte de modelo e DAX, né? Para entendermos um pouco como é que essas duas funcionam. As outras vou carregando assim à medida que forem necessárias, né? Por enquanto vamos trabalhar com essas duas. Temos mais uma questão aqui. Sim. Do Guilherme. Diz como é que fazemos para separar uma ou mais colunas de uma tabela para uma nova tabela. Ok. Ok, vou tentar explicar aqui de forma simples, né? O que está a dizer, pelo que entendi, vamos supor, eu quero que essas 3 colunas aqui saiam para outra tabela. É isso que entendi. Sim. Há 2 maneiras. Tu podes clicar no botão direito, duplicar a tabela, ou podes clicar pela referência. Se fizer referência, significa que tudo que fizeres na tabela inicial vai se refletir na segunda. Se usar duplicar, está aqui duplicar, e eu não quero essas 2 colunas aqui.
tem várias maneiras. Posso selecionar aqui, remover, ou posso vir aqui e dizer choose column, né? Dizer quais colunas que eu quero ficar. Remove column, choose columns, é aqui. E tu selecionas as colunas que queres, né? Eu não quero província, não quero região, então, enter. Tenho aqui uma nova tabela, né? Que posso dizer para nome, cliente, região, não, cliente e nome, né? Cliente underscore nome, aqui. Já tenho uma tabela com os dados que eu pretendia. Espero ter ficado claro. As questões, já que não estou sempre a perguntar se ficou satisfeito ou não, se não ficarem satisfeitos, podem puxar a questão para lá no fim mesmo da apresentação. É mesmo para gerir a questão do tempo aqui. Ok, já carregamos isso tudo. E se olharem para essas tabelas, só pela nomenclatura, tem uma coisa, Bernardo, por que essas tabelas começam com DIM e essa tabela venda tem um nome aí estranho chamado fato? O que é isso? O que é isso? Ok, existem dois tipos dois ou mais, mas os mais comuns são dois tipos de tabelas que existem no sistema de modelação de banco de dados. Primeiro é a tabela fato e o segundo é dimensão, né? São os nomes mais comuns nessa questão de modelação de dados. O que é a tabela dimensão ou também chamada tabela de entidade? É onde faz o cadastro. Por exemplo, tua empresa tem colaboradores, tem produto, tem... Então, esses valores que essas tabelas referentes a uma entidade são armazenadas em tabelas, são chamadas dimensão. Por quê? Porque aqui o cliente pica não se repete, cliente pica é pica, né? Então, aqui vai ter uma linha que só se refere ao cliente pica, com quase todas as descrições. E geralmente as tabelas de dimensão têm muitas colunas, muitas colunas. Então, a seguir, vem um outro cliente, pode ser também na tabela do produto, vai ter lá cada produto com um ID próprio e aquela é a tabela de entidade produto, onde cada entidade aparece uma e só uma vez. A seguir temos uma tabela, que é chamada tabela fato. Essa aqui, geralmente é uma tabela transacional. Imagine o pica, é teu cliente, sim. Ele aparece uma vez na tua tabela de cliente, sim. Mas o pica pode vir na tua empresa comprar quantas vezes ele quiser. Por exemplo, venho hoje, aqui tem a coluna preço total. Havíamos removido lá, não sei o que aconteceu. Acho que eu é de verificar. Enquanto falo da tabela, vou verificando o que aconteceu aqui. Acho que depois retirei esse passo sem querer. Então, a tabela de dimensão é a tabela fato, é a tabela transacional, onde um cliente, um produto vão aparecer várias vezes. E por que nós não colocamos tudo num único sítio, numa única tabela? Porque trazendo simplesmente o ID cliente, eu economizo espaço. Imagine se Pica tiver comprado na tua empresa 1 milhão de vezes. Então terias aqui ID, Pica, ID 45, nome, Pica, região, contato, localização, bairro, etc. Então isso tornaria nosso banco de dados muito pesado, muito grande e sem... diminuindo assim a performance de base de dados. Então, por conta disso, nós separamos, criamos entidade, criamos tabela fato e sempre criamos um ID, uma chave, que na tabela dimensão aqui seria a chave primária, enquanto aqui, já que está a ser chamado numa tabela, então essa aqui passa a ser uma chave secundária. Vou verificar aqui o que aconteceu na minha etapa de remove columns. Tá aqui. Eu havia removido como exemplo, então parece que ele salvou assim mesmo. Vou só copiar esse código, fazer aqui a réplica, aquele... Qual é o nome daquela coluna? Preço total.
Viram uma coisa interessante? O Power BI multiplicou-se, né? Ficou 2 aqui. Na verdade, não é que multiplicou-se. Um é Power Query e outro é Power BI, né? Esse aqui é Power Query. Este aqui não é custo, é preço total. Quero acreditar que não tinha lá. Ok, já está. Então, fecho. Voltamos aqui ao Power BI. Ele está aplicado. Então, mas esses dados, conforme falamos aqui há pouco, da tabela fato e tabela dimensão, se referem à mesma pessoa, se referem àquela venda. Então, para garantir que essas informações estejam juntas, porque eu quero, a partir da tabela fato, saber qual é o nome do cliente, qual é a região do cliente, como é que eu faço? Venho aqui na parte de modelação de dados. Modelação de dados. Por acaso, ele já fez algumas coisas aqui que nós não estamos a entender. Por que estão a aparecer essas linhas aqui? O que são essas linhas? Vamos falar aqui dessas linhas, mas antes preciso ver se tem algum ponto aqui que eu esqueci de mencionar sobre a tabela fato, tabela dimensão. Coloquei essa informação aqui para que possam consultar depois. Então, essa aqui contém informações descritivas, tabela dimensão, né? Sobre as entidades que falamos. Produto, cliente, datas, etc. Enquanto que essa aqui registra eventos ou transações. Então, ele vai registrando ao longo do tempo lá toda a informação. Ao longo do tempo, a questão de venda, compra, etc. Toda essa informação é repetida, então ela vai criando lá aquilo que chamamos de tabela fato. Então, para garantir que toda a informação que está na tabela dimensão esteja relacionada ou junto da tabela fato, nós criamos aqui o que chamamos de relacionamento. Relacionamento são essas linhas que por enquanto vou apagar. Né? Porque provavelmente na tua empresa não vai ter os nomes já todos assim bonitinhos e ele não vai criar o relacionamento automaticamente. Então, tens que entender como é que funciona. Temos aqui a tabela venda, temos aqui os IDs relacionados com as outras tabelas. Por exemplo, aqui temos uma coluna chamada ID cliente. Esta ID cliente está relacionada com a tabela de cliente pela coluna ID cliente. Então, para criar esse relacionamento, tu vais puxar este ou puxar este e levar até por cima aqui dessa outra coluna. E ele marca um tracejado, né, na coluna. Então, seleciono. Ele abre aqui para dizer que tipo de relacionamento tu queres criar. Já que na tabela dimensão sempre cada entidade aparece uma única vez, então ele criou um relacionamento aqui chamado de one to many, que é um para muitos. Temos aqui, para cada cliente aqui, ele na tabela de fatos aparece muitas vezes. É isso que está a dizer aqui, one to many. One da dimensão, many na tabela fato. Que tipo de relacionamento vamos fazer aqui? Cross-filter ou simples, single, né? Que é, vamos pegar o dado daqui para aqui ou queremos que haja um relacionamento multidirecional. Isso é, pegar os dados que estão aqui para aqui e para aqui e para aqui. Isso já quando estivermos lá a fazer as nossas análises. Por enquanto, nós só queremos um relacionamento unidirecional. Atenção aqui. Algumas vezes, quando as tabelas não estão bem normalizadas, ao fazer esse relacionamento, vão ter aqui o tipo de relacionamento many to many. Gostaria de chamar muita atenção sobre esse tipo de relacionamento, que é uma coisa muito mais avançada e deve entender o que estão a fazer antes de assumir. É uma coisa que precisa de um estudo mais aprofundado antes de começar a utilizar. Então, é um modelo mais complexo, então, às vezes, ele não é... como é que diz, ele não é aditivo, então tem que entender muito bem o que faz. Se encontrar um modelo desse, devem procurar ir a fundo e entender o que está acontecendo. Provavelmente tem algum erro por aí. Então, salvo e já está. Da mesma maneira, vou fazer aqui para a tabela do vendedor, né, que só vou pegar aqui o ID vendedor, está aqui ID vendedor, venho aqui, vou procurar o ID vendedor, deve estar. ID vendedor está aqui, então vou largar. E, ok. Temos assim um modelo de dados. A este modelo de dados, onde temos uma tabela fato
relacionado com várias tabelas de dimensões, chama-se modelo estrela, porque ele lembra muito uma estrela quando tem 5 tabelas aqui. Vai acontecer isso depois de criarmos todas as tabelas. Ok, a seguir, tem uma coisa muito interessante que nós fazemos no Power BI, é criar uma outra tabela de dimensão. Para além de todas que nós já temos, nós criamos uma, que é a tabela de datas. Criamos porque nos facilita muito no processo de analisar dados ao longo do tempo. E esta tabela de dimensão eu vou disponibilizar para todos vocês, mas eu já tenho aqui, simplesmente vou copiar e vou explicar-vos o que faz essa função DAX. Essa função DAX aqui, que faz essa tabela dimensão data. Então, para introduzir uma tabela aqui no Power BI, podes vir daqui do Table View, tens aqui a opção New Table ou New Column, se quiseres adicionar uma coluna para uma única tabela. Então, eu quero nova tabela, pode ser daqui, quero acreditar que também pode ser daqui, sim, aqui do Model View, que vimos na aula passada, né? Aqui no Table View ou no Model View. Então, venho aqui, clico New Table e coloco este código, que todos vão receber, vão ter este código lá, na parte dos recursos. O que esse código faz? Primeiro usamos a função calendar. A função calendar recebe dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o mínimo, data mínima, e o segundo parâmetro é a data máxima. Isso aqui eu poderia fazer manualmente. Manualmente é o quê? É vir aqui dizer não, minha tabela ou as transações da minha empresa começaram em 2020 e vou colocar como máximo, né, por enquanto 2030. Então venho aqui, uso essa função date e vou indicar um ano. Ok, começou em 2020, janeiro, primeiro é ano, 2020, o mês, janeiro, o dia também, dia 1, aqui, vírgula, a última data que eu quero indicar. A última data, ok, quero 2030, dezembro, dia 31. Assim. Então, o que as outras colunas fazem? Mas, ok, antes mesmo de ir para lá, mas isto aqui, conforme vocês veem, eu aqui estou a martelar, estou a colocar uma data fixa. E se um dia eu for desligado da empresa ou conseguir sair por algum motivo, o que vai acontecer? No dia em chegar 2031, o teu dashboard vai deixar de apresentar dados, ou vai apresentar o total, mas na evolução do tempo não vai ter dados. Então, ao invés de criar dessa forma totalmente manual e que depois vai precisar de manutenção, tu podes fazer dessa forma totalmente automática, que é ir na nossa tabela Fato Vendas, pegar a menor data, usando essa função chamada mínima data, e aqui usar também a função max. Então, ele vai na nossa coluna de datas, vai pegar a menor data e a maior data. Vai criar aqui uma lista de datas, uma coluna com todas as datas intermediárias, desde o início até o fim. Então, a seguir, adicionamos algumas colunas aqui, por exemplo, essa aqui, que é ano, que é usando a função DAX também, year. Depois tem número do mês aqui, que é usando a função month, e depois colocas aqui o date. Esta coluna date é gerada a partir dessa função. Automaticamente ele gera essa coluna. E essa coluna que nós estamos a utilizar aqui para fazer essas formatações. Por exemplo, aqui pegamos o mês, aqui formatamos o mês para pegar o nome completo do mês. Aqui fazemos também a data, format. Aqui são 4 M's. Quando é 4 M's é o nome completo, 3 M's é o nome abreviado, simplesmente com 3 letras, nome do mês. Aqui estou a pegar o formato mês-ano, que é, por exemplo, janeiro de 2024, janeiro de 2025, janeiro, assim sucessivamente. Aqui o day vai retornar o número do dia, dia 1, dia 2, dia 3, etc. Aqui vai retornar o dia de semana, segunda, terça, quarta, quinta, etc. Aqui o dia abreviado vai retornar segunda com 3 letras só, né? Segue, terça, etc. E assim sucessivamente.
Então, essa tabela que vocês vão ter, que depois é só clicar Enter, e ele vai trazer aqui uma tabela com a menor data que existe lá e a máxima data. Então, assim, eu já sei que posso, de forma automática, fazer o meu dashboard, porque ele sempre vai atualizar. Sempre que chegar uma nova data, ele vai atualizar para aquela data. O máximo é dinâmico. Ok. Entendemos o modelo de dados. Entendemos como carregar dados. Entendemos o modelo de dados. E entendemos como criar a tabela de calendário. Agora, como fazemos o dashboard? Como fazemos o dashboard? Para os mais novatos, os que já tiveram alguma impressão com Power BI, fazem assim. Por exemplo, eu quero saber quantos produtos vendi. Venho aqui, puxo a coluna quantidade de produtos, coloco aqui. Vejam só o que ele vai fazer. Vamos lá, de novo. Ele automaticamente vai identificar um tipo de gráfico que fica bem com este tipo de dado. Então, trouxe aqui, isso aqui é um cartão. E fez uma medida, que ele diz aqui abaixo, é soma. Podemos olhar por aqui, tem aqui que é um cartão que ele selecionou e a medida que ele selecionou é soma. Podemos mudar a medida, sim, podemos mudar aqui. Ao invés de soma, quero média, né? Ao invés de média, quero o mínimo, né? Ao invés de mínimo, quero o máximo, quero a contagem distinta, quero o count, etc. Entretanto, isto não é performático. É muito desvantajoso para o Power BI, porque depois o teu Power BI vai ficar muito lento. Só vou pedir mais 10 minutos para fazermos aqui algumas medidas. Parece que não vamos conseguir fechar hoje o projeto, então vamos ter que correr mais na próxima sessão. Ok. Então, o que ele faz? Ele traz aqui um gráfico, mas não é assim que nós queremos, porque isso não é performático, e não só, nós não conseguimos fazer análise avançada dessa maneira. Então, para fazer análise avançada, precisamos introduzir um novo conceito aqui, que é chamado que é chamado de DAX. Falamos aqui de modelagem, temos aqui o DAX. O que é DAX? DAX é uma abreviação para Data Analysis Expression. É um conjunto de medidas que foram lá criadas, um conjunto de fórmulas que foram criadas para fazer os cálculos. Para quem já tem alguma familiaridade com Excel, vai reconhecer aqui algumas medidas. E DAX, nós podemos fazer medidas simples, que é simplesmente o nome da medida igual à função que tu queres ou à expressão que tu queres. Podemos fazer umas medidas mais complexas que envolvem variáveis, que é o nome, a variável aqui a seguir, e depois usas um termo aqui, return, que é o que ele vai retornar. Conforme eu dizia, para quem já usa Excel, vai reconhecer algumas medidas aqui, ou algumas funções. A primeira função do DAX é SUM, por exemplo. O SUM, vamos lá ver como é que funciona o SUM. O SUM, como é que funciona? Vamos lá. Fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui. Ok. Antes disso, eu gosto sempre de manter o meu dashboard, ou melhor, o meu projeto Power BI estruturado e organizado. Então, para isso, eu crio uma tabela aqui. Vem daqui, Enter Data. Aqui eu vou chamar essa tabela de medidas. É onde eu vou guardar lá as minhas métricas, né? Clico aqui em Load. Ok, está aqui, já leu. Então, venho aqui, vou clicar com o botão direito. Como é que fazemos medida? Eu quero que as minhas medidas fiquem dentro dessa pasta aqui. Aqui, assim, já sei que é para qualquer coisa que eu quiser, eu encontro nessa pasta. Então, clico aqui por cima, posso vir aqui, selecionar o New Measure, que é nova medida, ou posso vir por cima da tabela com o botão direito e dizer nova medida. Aí está a nova medida. Então, por exemplo, usando funções bem básicas que já conhecemos do Excel, vou dizer que era o total de quantidades vendidas. Né? É só somar. Se eu tenho várias quantidades em cada linha, é só somar e já tenho o resultado de quantos itens vendi. Então, vou dizer aqui
quantidade vendida. Ok, quantidade vendida vai ser igual a sum, né? Essa é uma medida simples, é só somar. O que eu quero somar? Eu quero somar uma coluna que está na tabela fato, cujo nome é quantidade. Posso escrever simplesmente quantidade aqui, que o Power BI vai trazer aqui o nome completo da tabela e a medida. Caso eu não me lembre o nome da medida, escrevo aqui tabela, fato, ele já trouxe com autocomplete, clico Tab para ele autocompletar. A seguir, vou selecionar qual é a coluna. A coluna aqui é quantidade. Tab, de novo, Enter. Já está. Assim criamos a nossa primeira medida DAX. A função de DAX é aplicar aqueles conceitos de negócios um pouco mais complexos, MAF over MAF, year over year, que são medidas que aqui ainda vamos discutir, né? Quero saber o percentual, não sei o quê, medidas que ficam um pouco difíceis fazer isso diretamente puxando colunas aqui, conforme eu disse, como muitos já aprendem, né? No início eu também comecei assim, fiz um dashboard todo basicão aí, então foi assim. Então, aqui temos essa medida. Para trazer isso para o visual, eu posso simplesmente vir aqui e arrastar ele para aqui. Ele vai selecionar um tipo de cartão ideal. Se olharem a solução, ou melhor, o valor aqui é exatamente igual com o anterior. Que é o preço daquela coluna. Eu posso fazer diretamente no DAX. Alguns que não tem, né? E tem, eu vou colocar, né? Quantidade, preço. Se eu clicar, resultados que estavam lá anteriormente. Então, que trazer novas colunas ocupa espaço, aumenta o tamanho do serviço. Nós temos limite de ficheiro. Eu já tive 2 gigas, 1 giga e meio, tínhamos lá dificuldades de carregar esses da empresa. É sempre em caso de uma licença muito específica. Normalmente essas licenças, licença Pro, conta free, vai ter até limite de 1 giga. Então, é muito bom saber otimizar o espaço e também vai otimizar o teu tempo de processamento na hora de porque não preciso. Iteradores, que também trouxe aqui no slide que depois vão acompanhar. Medidas de iterador. O que a SAMEX faz? Meio que ele cria uma coluna X fictícia, uma coluna virtual, onde vai fazer a multiplicação este vezes este, este vezes este, este vezes este. Como é que funciona essa? Então, como é que vou chamar? Faturação total. Vamos lá, faturação,
necessariamente armazenar essa informação na base, no seu modelo. Sem armazenar essa informação no seu modelo total de dados como uma informação fixa. O que acontece com as medidas? Elas são calculadas no momento em que estão a ser visualizadas. Não precisa armazenar esse dado em nenhum sítio. Então, isso torna o teu modelo muito mais leve. Por exemplo, neste cartão, eu quero tirar a medida anterior, tiro daqui e coloco a nova medida. Por fim, nessa tabela aqui, medidas, eu posso apagar esta coluna aqui, que ele cria automaticamente. Vejam só, vai acontecer uma transformação. Veja que todas essas tabelas, exceto a tabela de calendário, tem um ícone igual. Mas quando eu apagar esta coluna aqui, ele vai criar uma tabela especial de medidas, que é esta que vai aparecer aqui no topo. Ele mostra aqui uma tabela de cálculos, um sítio onde tem nossas fórmulas DAX. Esta aqui aparece como uma calculadora porque é uma tabela calculada. Então, tem uma tabela e uma calculadorazinha. Essas aqui são tabelas normais. Acho que por hoje, né? Já excedi muito tempo, acho que podemos descansar. Vou dar um TPC já, desde agora, antes que terminemos, que é da mesma maneira que calculamos aqui. Peço para calcular o custo total. Usar a mesma lógica que fizemos aqui para calcular a faturação total, quis dizer, para calcular o custo total. Então, na próxima aula, vamos mesmo, já teremos quase todas as medidas. Nesse projeto todo, acho que tenho quantas medidas aqui? Umas 12, 13, ou um pouco mais. Então, vamos terminar essas medidas e depois é só questão de organizar, né? É questão de organizar e carregar o nosso background. Eu paro por aqui. Questões, dúvidas, quem quiser contribuir também com algum know-how, fique muito à vontade. Ok, Pica, muito obrigado. Temos aqui, acho que sim, assim, vamos mandar, a base de dados já está no repositório do GitHub. Se você acessar lá, está na pasta da base de dados. Quem tiver alguma questão, alguém pode ligar o microfone, são uns 2, 3 minutos antes de encerrarmos a sessão. Fiquem à vontade, vocês estão aqui com alguém que é certificado pela Microsoft em Power BI, então tirem vossas dúvidas, não são todos os dias que nós temos pessoas assim aqui. Por favor, fiquem muito à vontade. Vamos. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Sim, por exemplo, eu gostava de saber, por exemplo, em vendas, né, elas acontecem diariamente, né, produz dados, faz uma base de dados. E eu quero simplificar o meu trabalho, eu quero automatizar o processo, né, eu quero que ele pegue diretamente, pode ser numa nuvem, aquela base de dados que vai estar lá e vai fazer a transformação de dados. Como é que eu poderia, será isso suficiente? O Power BI consegue fazer isso? Sim, é isso mesmo. Por isso que, se olhar já a etapa de carregamento de dados, transformação, eu fiz todo ele no Power BI, porque o Power BI automaticamente, tudo que nós fizemos aí é automático. Da próxima vez, se tu quiseres atualizar diretamente do Power BI desktop, é só vir e clicar em refresh. Está a ver o que ele está a fazer? Ele vai primeiro, puxa a base de dados, a seguir, aplica todas aquelas etapas que tivemos e carrega essa informação para aqui. Se, por exemplo, tiver removido uma linha, ia ver que os montantes iam mudar. Número de transações, os montantes, tudo ia mudar. Mas isto aqui fica muito mais automático quando tu carregas para o Power BI Serviço, porque lá tu tens a opção de automatizar o refreshment. Isso é, não precisa acordar, ligar a máquina, vir e clicar refresh. Não, tu indicas para o Power BI, 7 horas da manhã, clica em refresh, 10 horas, clica o refresh, 12 horas, clica o refresh.
e já está. E isso nós chegaremos até lá. Ainda estamos aqui a desenvolver o dashboard. Na última sessão vou fazer mesmo questão de correr para terminarmos logo, fazermos a publicação e, se possível, a mostrar como é que funciona o processo de automatização, principalmente quando a base de dados está num repositório online, está numa base de dados na cloud. Enquanto que, se a base de dados estiver num ficheiro Excel, como nosso exemplo, terá-se aí que usar uma ferramenta que se chama Gateway, mas quero acreditar que vamos aprofundar muito mais na última sessão. Tá certo, grato, percebi. Então, até lá. Até lá, obrigado. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, meu caro? É minha primeira aula, mas achei muito interessante e quero parabenizar também pela iniciativa. Muito obrigado. Obrigado. Eu sou analista de dados e trabalho numa empresa moçambicana, né? Um pouquinho grande de nome, né? Então, eu já uso o Power BI há quase 2 anos, só que agora quero entrar um pouquinho já num modo um pouco mais avançado, para quem diz, mas um modo mais ousado, que é usar o real-time data. Então, não sei se tu consegues dar um suporte com isso, e será que o teu curso vai até esses extremos? Porque os dashboards eu já tenho todos feitos, eu uso uma base de dados super enorme também, e uso diferentes fontes de dados, e por ser uma organização, já imaginas a dimensão. Por aí. Sim, existe, mas tem certas limitações também, né? O real time. Se a tua informação estiver na base de dados, é simples, é só pegar aqui diretamente na parte de leitura. Eu mostrei que tinha muitas formas de carregar a base de dados, e aqui tu indicas qual é o modelo, né? Storage mode. Eu não falei disso, é um conceito mais avançado. Storage mode. Direct Query. Sim, usas lá o Direct Query, mas tem aqui o Storage mode, em que tu dizes se quer que a tua base de dados seja... Deixa lá ver onde é que está o Storage mode aqui. Está aqui em algum sítio, talvez aqui no Advanced. Avançado, né? Exatamente, está aqui. Está aqui no avançado, tá vendo? Este aqui é um modelo de import. Então, se é import, precisa de refresh automático. Podes definir o refresh automático. Enquanto que o que está a falar de live, né, que é o Direct Query, ele vai... Só que também tem suas desvantagens, o Direct Query. Por exemplo, se eu abro o seu dashboard e aplico um filtro, o que ele faz? Ele vai na tua base de dados, corre uma query e traz a informação. Imagine 10, 30 pessoas a abrirem o teu dashboard em paralelo. Significa que terás 30 queries diferentes a entrarem na tua base de dados. Então, aí já tem a ver com performance da base de dados, tem que ter uma base de dados muito disponível, com muita performance. Se calhar usar aí Mas podemos aprofundar mais isso em off, né? Mas, à vontade, mas também estou disposto a apoiar com qualquer coisa, dados, se precisarem. Tem uma base de dados um pouco diferente, para não trabalhar só com vendas, por exemplo. Eu trabalho muito com motores, produção de energia, por aí em diante, mas isso só podemos falar em off para ver qual é a possibilidade de alguns dados, só para exemplos, ao invés de só calcular números que têm a ver com vendas, pode também calcular alguma coisa que tem a ver com engenharia, por aí em diante, e fazer outro tipo de análise que possa te trazer mais visibilidade daquilo que é o Power BI, e a essência que é a análise. Exatamente, o Power BI faz isso, né? Analisar processos, não é só vendas, quer dizer, infelizmente, como quem diz, né? Nós já acabamos pegando mais exemplos de vendas porque é o que está mais próximo das pessoas, é uma coisa que as pessoas vão entender. Então, quando tu pegas conceitos de engenharia, vamos supor, numa mineradora, por exemplo, tem a questão de quanto tempo o caminhão leva para encher, quanto tempo sai, vamos calcular média, vamos calcular algumas medidas que ficam um pouco distantes das pessoas, para tu explicar. Só para entender o conceito já é complicado, imagine para depois
ir mais a fundo, né, no Power BI. Mas temos projetos assim, quero acreditar que nos próximos projetos vamos pegar alguma coisa de processo, de RH, de logística, etc. Não, perfeito. Ok, muito obrigado. Ok. Ok, obrigado. E depois mandar uma mensagem para nós no WhatsApp ou para o LinkedIn da comunidade. Vamos responder. É sempre bem-vinda essa colaboração entre profissionais da área. Quando fácil, acho que ninguém mais tem nenhuma dúvida no chat. Podemos encerrar. Vimos João Mateus que levantou a mão aí. Quem levantou a mão, fica à vontade. Pode fazer a questão. Acho que não. Então, acho que eu ouvi mais, né? Thank you, guys. Muito obrigado pela vossa participação ativa nesta nossa segunda aula da nossa Masterclass, onde aqui exploramos carregamento de dados, medidas de dados. Thank you, guys. Thank you mais uma vez, Bernardo Pica. Muito obrigado. Espero que tenham colhido bastante conhecimento e espero que apliquem esse conhecimento. E já agora, pratiquem bastante, porque a próxima aula vai ser mesmo para se trabalhar a sério. Thank you, guys. Thank you, Bernardo Pica. Muito obrigado. Viva, obrigado. E esqueci um ponto aqui. O último ponto, né? Como o vosso TPC também será carregar as últimas tabelas. Eu carreguei 3 tabelas, né? 3 ou 4. Não, carreguei 3 tabelas, construí uma tabela usando o DAX, então podem também carregar as últimas 2 tabelas. E são de tipo diferente, não são Excel, são um tipo, né? Tem lá TXT, tem CSV, então devem procurar aí, podem ver no YouTube como fazer para carregar outro tipo de tabelas. É bom, né, para questão de prática. Então, na próxima aula só vamos fazer mesmo as medidas, encaixar lá os gráficos, colocar o background, publicar. Ok. E mandamos o link do WhatsApp também. Qualquer dúvida, não hesitem em colocar lá. O LinkedIn também, não hesitem em fazer perguntas, nós estaremos prontos para responder as vossas questões. O vídeo desta aula estará disponível no nosso canal do YouTube. Coloquei o link nos comentários, podem acessar. Mas qualquer coisa também pode receber atualizações a partir dos e-mails e o grupo da comunidade. É hora da foto família, né? Sim. Não podemos esquecer a foto família. Mais uma vez, família, muito obrigado por estarem aqui. É sempre bom estar aqui a partilhar o pouco e a receber os vossos feedbacks. É muito bom. Pica, mandei uma mensagem aí no LinkedIn, vais encontrar. Ok, perfeito. Vamos encontrar, vamos dar uma resposta. A mim também não hesita em contactar. Hoje teve alguém que contactou com dificuldades de fazer a abertura da conta, pude apoiar mesmo diretamente, foi uma experiência muito boa. Então não hesitem em mandar mensagem para mim, mandar mensagem para o Bonifácio, para o Fernando, mandar mensagem para o Data Drive. Estamos aqui mesmo para dar esse suporte, né? Dar esse pequeno passo. Foto família, vamos abrir as câmeras família. Ok, tens para partilhar a tela, Pica, para sair bem a foto. Tem que parar aqui, perfeito, thank you. Thank you, guys. 1, 2